Olá pessoal, meu nome é Bianca, eu sou aluna da Embav, eu estou no terceiro ano de BAV. Mas a minha formação anterior era design gráfico pela TFPR. Eu também tenho pós-graduação em animação e efeitos visuais pela PUC-PR e atualmente eu sou modeladora 3D Júnior, trabalhando remotamente com uma empresa canadense. Quem tiver curiosidade de ver um pouco do meu trabalho é só ir nesse link do ArtStation que está na tela. Mas primeiro, para eu explicar o que é um arquivo 3D, a gente pode começar falando o que não é um 3D. Então, antes a gente pode começar falando de arquivos bitmap. Esse tipo de arquivo é bem comum para todo mundo. As fotos que você tira no celular, os vídeos que você vê na internet, isso é tudo bitmap, né? E o que são essas imagens, né? Elas são um conjunto de instruções que dizem para o computador aonde, que cor é e a quantidade de pixels que esse arquivo tem que ter. A quantidade de informações desse arquivo está ligada ao tamanho e à resolução. Ou seja, se um arquivo bitmap for ampliado demais, a gente perde a definição. Por que isso acontece? Porque ele está ligado ao tamanho e porque ele não tem informação suficiente para ele ficar grande, certo? Então, quando você amplia muito uma imagem, o que você está fazendo é com que o computador tente extrapolar a informação que ele tem para te dar um tamanho maior. Mas como ele não tem toda essa informação, ele fica desfocado. Um outro tipo de arquivo é o arquivo vetorial. Ao contrário do bitmap, ele é formado por cálculos que o computador usa para mostrar e processar a imagem. Tá, então, se você pegar um programa tipo Illustrator, CorelDRAW, Inkscape, você vai usar a interface para criar essas imagens de uma forma gráfica, sem você ter que pensar em conta. Então, quando você fala que é um arquivo formado por cálculos, não é que você vai ter que literalmente fazer as contas para fazer as curvas, né? Você vai manipular esses vetores de forma gráfica usando a interface do programa para você ter esse arquivo formado por cálculos. Esse tipo de arquivo ele é mais comum quando você vai ter arquivo para logo e, de certa forma, um arquivo de fonte. Esses arquivos de fontes que a gente tem no computador, eles são vetoriais. E a graça do arquivo vetorial é que você pode ampliar e reduzir à vontade, quantas vezes você quiser, sem você perder resolução. Então, em teoria, né, desde que a imagem seja otimizada para isso, você pode imprimir o mesmo arquivo do lado de uma caneta ou pode imprimir ele num outdoor enorme. A resolução da imagem não é um problema. Aqui à esquerda, isso que a gente está vendo aqui é a forma gráfica que os programas normalmente usam para mostrar a manipulação dos vetores, né? Então, a gente pega essas linhas aqui, né, que está escrito como handle, para puxar para os lados e poder controlar a curva, que é essa parte mais espessa aqui. Aqui à direita, essa ilustração aqui, ela é feita em vetor. Normalmente, vetor é bem fácil de ver, porque ele tem umas linhas muito marcadas, mas esse aqui é um exemplo de que você pode fazer coisas bem detalhadas, com cores bem suaves, mesmo no vetor. Agora no 3D, a gente também tem um arquivo que é vetorial, mas ele possui mais um eixo que é de profundidade, que é o eixo Z. Então, no lugar de ter só o X e o Y, como a gente tinha naqueles outros programas, a gente tem esse extra que é o Z, que a gente está mostrando aqui nessa imagem. Alguns browsers mais recentes, eles até conseguem manipular objetos 3D até um certo ponto, mas o usuário comum não costuma ter contato com esse tipo de arquivo no dia a dia. É interessante falar que as últimas versões do Windows, nos Windows mais novos, você tem o Paint 3D, que você consegue abrir e visualizar esses arquivos 3D. Você não consegue editar eles muito, mas você consegue visualizar. E as últimas versões do Photoshop também permitem abrir esses arquivos 3D, aplicar materiais e fazer alguns renders para quando você quer fazer um teste de produto, né? Você pode criar uma embalagem no 3D e você pode aplicar todo o desenho nela no Photoshop para fazer um render para mostrar para o seu cliente. Então é bem interessante. Agora, do que um modelo 3D é formado? No 3D a gente tem aqui vértices, que a gente tem aqui marcado nessas bolinhas rosas. A gente tem as faces, que estão aqui em laranja. E nós temos as arestas, que são essas partes verdinhas aqui. O personagem aqui do lado esquerdo, a gente consegue ver, né, que tem marcado certinho as linhas aqui, né, que são as arestas. Onde essas linhas se cruzam, nós temos vértices, e esses quadradinhos são faces.
Essas características são importantes de saber para você poder manipular o arquivo, para você ter noção do que está fazendo. São formas diferentes, né? Dependendo do tipo de programa que você está usando. Você tem que selecionar se você quer editar as arestas, os vértices ou as faces. Então é bom você ter uma ideia do que você está fazendo. E é interessante lembrar que a quantidade de pontos ou de polígonos do arquivo fazem diferença para o peso desse arquivo para o computador. É por isso que os jogos mais antigos, que eles se dá para olhar bem aqui, né? A Lara Croft aqui, o Donkey Kong, você pode ver certinho que eles são meio pontudinhos, eles têm umas áreas bem retas e umas áreas bem pontudas. É porque eles tinham poucos polígonos, porque os computadores da época não permitiam usar uma quantidade muito grande de polígonos. Porque renderizar em tempo real, esses polígonos se movendo no mundo 3D, não é um processo muito fácil, né? E aqui à direita a gente tem um jogo mais moderno, né? Que a gente consegue ver que não existem essas pontas, né? Porque aqui já tem uma quantidade bem maior de polígonos. O que mapa UV? É uma forma de você atribuir uma imagem bitmap a um objeto que é vetorial. Sem mapas, características como cores e texturas teriam que ser ligadas ao número de vértices. E o que acontece? Para você ter uma imagem interessante, você teria que ter muito vértice. E como eu falei antes, fica muito pesado. Então o que a gente faz? A gente deixa essa malha, que é como a gente chama o objeto 3D, com uma quantidade mais otimizada de vértices, né? Para não ficar muito pesado. E para a gente poder detalhar mais, a gente coloca uma imagem bitmap. Dá para fazer uma série de imagens, né? Algumas imagens vão te trazer só cores, outras vão ajudar o computador a simular relevo, a simular como a luz bate, como a luz atravessa. E usando todas essas imagens juntas, com uma malha um pouquinho mais otimizada, você consegue fazer umas coisas bem legais. Aqui é o exemplo do mapa UV de um sofá. O que é legal ver? Aqui do lado a gente tem as almofadas, né? E aqui do lado esquerdo a gente tem o sofá, mostrando aqui como que os vértices e arestas e faces estão nesse objeto. O que é legal ver aqui, eles são quadradinhos e eles têm uma distância razoável entre eles. Isso quer dizer que isso aqui não está tão pesado. Mas é o suficiente para mostrar, por exemplo, aqui do lado direito, que ele tem uma ondulaçãozinha aqui, que provavelmente tem uma costura aqui e aqui. E o mapa UV, como que a gente faz? A gente imagina que a gente está pegando esse modelo 3D e abrindo ele como se a gente fosse fazer ele de papel. Ou seja, é o contrário do que a gente normalmente faz, né? Porque primeiro a gente tem o papel com o desenho, ele que a gente vai usar para cortar, dobrar e fazer objeto 3D. No caso do 3D é o contrário, né? Eu vou pegar, fazer o objeto 3D e eu vou abrir ele para a gente poder ter essa versão 2D. E aí com essa versão 2D já certinha, eu posso jogar no Photoshop e pintar se eu quiser. Eu posso chegar em outros programas e poder desenhar a textura. Esse aqui já é um exemplo mais complexo, né? Que é uma personagem de Overwatch. O que a gente tem aqui, né? A gente consegue ver que os polígonos, eles não estão necessariamente seguindo a roupa dela. Por quê? Porque, por exemplo, esse detalhe aqui, eu posso só desenhar ele aqui no 2D, né? Esses detalhezinhos da calça também, por exemplo. Isso economiza muito, isso economiza bastante poder da máquina, né? Porque são menos polígonos, é só o que é necessário e eu posso colocar vários detalhes e deixar ela bem interessante. Com objetos de cenário, por exemplo, a gente pode fazer a mesma coisa, né? A gente pode deixar a malha simplesinha ou a menos quanto é necessário para a plataforma que a gente está usando e colocar os detalhes que eu quiser no 2D. Então esse é o Maya, é um dos programas que eu uso normalmente. A empresa responsável pelo Maya Autodesk, que é a empresa que faz o CAD, é a empresa do 3D Max, então é uma empresa bem conhecida. O Maya, no mercado internacional, é o padrão para animação, né? Se vocês olharem vídeo de animadores da Pixar trabalhando normalmente no Maya. É um Maya bem alterado, né? Porque eles possuem equipe de programadores para fazer ferramentas específicas, mas ainda assim é o Maya, né? Então o Maya, ele é um software
de modelagem poligonal, né? O que quer dizer? O que quer dizer que, por exemplo, eu vou criar aqui um cubo. Quando eu vou trabalhar com Maya, eu vou trabalhar muito movendo vértices, né? Movendo vértices. Eu vou trabalhar muito com as faces, né? E aqui com as arestas, tá? Então, por exemplo, eu vou aqui aumentar. Eu vejo que ele não tá aumentando a quantidade aqui. Eu vou criar um outro cubo aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou aumentar aqui a quantidade de subdivisões para mostrar algumas coisinhas. Tá, então o que eu tenho aqui, né? Antes eu tinha uma face, né, para cada lado. E agora que eu mexi nessa área aqui de subdivisões, eu tenho 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, né? Então eu tenho agora bem mais resolução. E, por exemplo, eu posso mexer um por um, né? Eu posso fazer também, eu posso pegar aqui face e usar esse comando extrude. Aí o que acontece? Eu vou criar aqui uma nova área, certo? Eu posso também fazer isso com uma área maior aqui. Tá? Extrude. Ó. E eu vou ter, né, vários formatos diferentes aqui, né? Eu posso, por exemplo, pegar esse tubo, né, esse cilindro. Posso também mexer aqui, né? Eu posso, por exemplo, deixar ele mais simplesinho e conseguir um polígono mais simples, né? Aí, eu quero fazer uma ampulheta, por exemplo. Aí eu vou pegar aqui, vou inserir um add loop, que é isso aqui, né? Eu tô inserindo mais linhas. No caso, eu quero uma só. E eu posso pegar e reduzir isso aqui, por exemplo. Aí eu tenho uma forma, certo? Importante aqui falar sobre a interface do Maya, né? Então, aqui do lado esquerdo eu tenho as ferramentas básicas, né? Aqui são ferramentas de seleção. Aqui eu vou mover ela do lugar, né? Aí, por exemplo, se eu segurar aqui, eu estou movendo em relação à câmera, e é o ponto de vista que eu estou tendo agora. Se eu mover aqui, eu vou mover ele sempre de acordo com o eixo que eu estou selecionando aqui. Se você olhar aqui embaixo, do lado esquerdo, aqui pequenininho, eu tenho um Z, um Y e um X, né? Então, aqui é o equivalente. Então, esse aqui é o X, esse aqui é o Z e esse aqui é o Y, certo? Então, aqui eu vou mover de acordo com esse eixo. Aqui, mesma coisa, né? Aqui eu vou girar com o Y como eixo, aqui eu vou girar com o X como eixo, e aqui eu vou girar com o Z como eixo, certo? E aqui eu vou girar de acordo com a câmera, né? A gente normalmente não usa isso aqui de acordo com a câmera, porque é muito difícil você saber o que está acontecendo aqui, né? Porque eu posso estar olhando de um ponto de vista assim, tem muita definição, não é uma coisa muito certa, e quando eu mover aqui depois fica muito difícil de você corrigir, né? Então normalmente você vai usar esses aqui de acordo com o eixo. E a gente tem também para aumentar o tamanho, né? Que é a mesma coisa, né? Se eu pegar aqui, eu vou aumentar no eixo Y, aqui eu vou aumentar no eixo X e aqui eu vou aumentar no Z. E aqui eu vou aumentar ele todo, né? Ele vai aumentar de forma proporcional. Aqui fica a ferramenta que eu usei por último, né? Então, como eu usei essa de inserir mais edge loops, aí ele vai manter aqui, né? Aqui, isso aqui é interessante porque eu posso usar o Maya para várias coisas, né? Então, aqui eu tenho para modelagem, aqui para rigging, e percebam que aqui no topo o menu muda, né? É porque os tipos de menu, eles vão ser outros, né? Dependendo do que você escolher.
Como eu faço mais modelagem, eu geralmente deixo aqui, né? Mas isso depende do que a pessoa quer fazer. Aqui no topo direito tem umas ferramentas mais específicas, né? Elas têm os usos próprios, né? Tem algumas janelinhas, alguns detalhes de organização de arquivo. Isso aqui, do lado esquerdo, chama Outliner, né? Ele basicamente é uma lista de objetos, né? Que eu tenho agora no meu viewport aqui, né? Então, eu clico aqui, eu criei mais esse formato de rosquinha aqui, a gente chama de torus, e ele aparece aqui, né? Então eu posso selecionar por aqui. Agora não parece uma coisa tão útil assim, mas quando você tem uma cena com dezenas de objetos, isso aqui faz toda a diferença. Opa, aqui eu deletei um edge no lugar de deletar objeto. Essa área aqui do meio, que a gente visualiza os objetos, chama viewport. Né? Então, aqui eu tenho os objetos, aqui eu configurei para mostrar o número de vértices para mim, porque no meu dia a dia eu trabalho com limite de polígonos, né? Eu tenho o máximo. E aqui a gente tem umas opções de câmera, aqui a gente tem umas opções da viewport, né? Para ajudar com render. Aqui eu posso mudar o modo de visualização, né? Como eu não tenho muita coisa aqui certinha, o que dá mais para ver a diferença é quando eu coloco aqui em wireframe e aqui quando eu coloco em polígono, né? Mas se eu tivesse luz, por exemplo, se eu clicasse aqui, ele ia aparecer uma sombra, né? Se eu tivesse uma textura aplicada, quando eu clicasse aqui, ia aparecer alguma coisa diferente. Como eu não tenho, eu vou selecionar esses dois aqui. Esse aqui é de simetria, que eu pessoalmente acho muito útil. Esse daqui são umas opções para ver renderização. Então eu vou abrir aqui, é o Hypershade, né, que é um editor de texturas. Eu vou adicionar aqui um material novo. Vou mostrar rapidinho como que é. Então aqui eu tenho o material que eu acabei de aplicar aqui, né. Então o que eu posso fazer aqui, né? Eu posso, por exemplo, mudar a cor, né. A gente tem a visualização aqui. Eu posso mudar a quantidade de brilho, né? Posso deixar mais ou menos flexível. Eu posso deixar ele mais ou menos liso, né? Esse IOR aqui, ele é basicamente aquilo que a gente vê na aula de física do ensino médio, né? Que é o índice de refração. Então, por exemplo, eu quero que o material pareça acrílico. Então, eu vou pesquisar lá qual é o índice de refração do acrílico. E eu vou colocar esse número aqui, né? Aqui eu vou ver, quero configurar aqui meu nível de transparência, né? Então, por exemplo, se minha transparência está no máximo, eu tenho um vidro, né? Subsurface a gente usa para fazer pele, né? Qual que é a ideia? A ideia é que quando a luz bate na pele, ela vai até um pouquinho mais fundo e ela é refletida depois, né? Porque a pele, a camada mais externa da pele, ela é um pouquinho transparente. Então a gente usa isso aqui muito para pele, usa muito para fazer, por exemplo, vela de cera, né? Ele cria a luz vai um pouquinho mais pro fundo dele. Aqui não dá pra ver tão bem qual que é a ideia, porque isso aqui é uma simulação mais simples, né? Mas é mais isso. E, por exemplo, eu posso fazer com que limita a luz, né? Eu posso fazer como se fosse uma lâmpada. Aqui tem umas outras coisas um pouco mais avançadas, que eu não vou falar sobre elas agora. Mas isso é o mais básico aqui da parte de shader, né? Que a gente coloca características de objetos, características de materiais do mundo real. E usando isso aqui a gente consegue fazer muita coisa avançada, assim. Mas pode ficar bem complexo, bem rápido. Agora, só para dar um exemplo de como eu modelo para animação, essa aqui é uma personagem que eu fiz para pós, né? Ela está preparada para animação, o que quer dizer, né? Que ela foi feito um rigging nela, né? Então essas linhazinhas que vocês estão vendo, essas linhazinhas coloridas aqui, é tudo controlador, né? O que isso aqui faz, né? Por exemplo, eu quero mexer o quadril dela, eu vou mexer esse quadradinho aqui, né? Então repare que os pés, por exemplo, eles estão mais ou menos grudados no chão, né? Eu posso, por exemplo, mover a direção do joelho dela, né?
Posso levantar o pé, mexer no braço. Ops, não é aqui. Posso, né, mexer nos braços dela. Eu tô feito no processo de rigging, né? Se quiser, por exemplo, abrir a boca dela. É só mexer aqui. Eu tenho um controlezinho aqui para a língua, né? Isso aqui do lado é tudo de expressão, né? Então eu movo aqui para mexer a boca dela, né? Por exemplo. Isso aqui. Então aqui. Coloco no 0, ele fica neutro de novo, né? Então, por exemplo, eu quero que ela pisque. Aqui eu tenho o controlezinho um pouco mais fino dos olhos, né? Posso fazer ela regalar os olhos, posso... por exemplo, eu quero fazer ela parecer brava. Com esse controle mais fino da sobrancelha, eu consigo fazer isso aqui, né? Aqui eu tenho o controle dos olhos. E aqui eu tenho a de cada olho em particular, né? Se você quiser fazer alguma correçãozinha. Deixa eu deixar tudo aqui em 0. E na mão, né? Eu posso tanto mover assim, né? Quanto eu posso mudar aqui e mover assim. Aí eu pego esse aqui e mexo aqui o cotovelo, né? Então esse aqui é um jeito de animar braço e esse aqui é outro jeito de animar braço. E assim, o meu rigging é um rigging de estudante, né? Então ele é muito mais simples do que um rigging de um profissional da Pixar seria, por exemplo. Aqui eu coloquei umas coisinhas pro cabelo. É interessante comentar que em estúdios grandes como a Pixar, por exemplo, ninguém anima cabelo assim, né? Quando eles só animam o personagem e o cabelo, ele tem uma física aplicada, né? Então ele mexe sozinho. Por exemplo, eu posso mexer, tirá-lo do lugar. Esse processo é especialmente complicado. É muito legal poder pegar seu personagem e mover ele. É uma outra ideia já. Agora tá, eu tenho aqui, né, a minha personagem ligada. Como que a gente faz para animar, né? Então deixa eu aumentar aqui. Então isso aqui embaixo é minha timeline, né? Ela depende da configuração, mas é muito organizada para 24 frames por segundo, que a gente pode ver aqui no inferior direito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a cada 24 frames que eu tenho aqui embaixo eu vou ter 1 segundo, certo? Então, por exemplo, eu quero que o braço da minha personagem comece aqui. Eu aperto S. Aí tá vendo que ele ficou vermelhinho? Isso quer dizer que ele marcou um frame, né? E eu tô lá no frame 6. Quero que o braço dela esteja aqui em cima. E aperto o S de novo. Aí o que eu tenho aqui é uma sequência, né?
Então, eu só coloquei o movimento no frame 0 e no 6. E o computador fez o meio termo para mim. Aí, claro, né? Quando a gente faz só assim, ele fica um negócio meio durão, né? Mas isso é o que os profissionais passam muito tempo fazendo, né? Então, se você vai ver um animador profissional em um estúdio grande, uma Pixar mesmo, eles passam semanas fazendo 1 ou 2 segundos de animação, assim. Porque eles vão refinar isso para ficar muito bom. Tá? Eles não vão só colocar aqui e aqui e é isso, né? Eles vão pegar todo o movimento e vão refinar ele no máximo. E então, a gente tem aqui o ZBrush. Ao contrário do Maya, ele é um software não é de modelagem poligonal, né? Nele eu consigo trabalhar com o modelo como se fosse quase uma escultura de argila, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, escolher um dos pincéis, né? E deixa eu aumentar aqui. Aí o que eu tenho aqui, né? E eu posso desenhar diretamente nele, né? Posso suavizar ele. Eu posso ligar aqui simetria, né? Trabalhar nos dois lados ao mesmo tempo. Eu posso cavar no lugar de colocar mais, né? Eu posso mudar, né? O tipo de pincel que eu quero usar, né? Eu posso cavar ele aqui. Posso fazer, né? Eu posso usar esse aqui, por exemplo, que eu vou deixar ele reto, né? Que esse aqui chama polir. Aqui eu posso fazer cortes, né? Eu posso só mover, né? Que é o que a gente mais usa. E assim, esse pode ir. Opa, esse aqui você pode fazer umas coisas bem diferentes, assim. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui. A gente tem a de inserção, né? Então eu posso ir inserindo formas por cima para poder trabalhar depois. Esse aqui é um outro tipo de pincel, né? Extremamente útil. E assim como o Maya, eu posso trabalhar girando ele, né? Nesse caso, como eu tô com a simetria ligada, ele fazia diferente, né? Mas aqui, quando eu mexo no círculo, eu rotaciono. Aqui, eu mudo o tamanho, né? Aqui, pro lado, pro outro. Aqui, eu movo ele no espaço, né? Quando eu giro aqui, eu tenho, né, os outros eixos, né? Pra girar. E aqui, assim, né, o ZBrush, e assim, o ZBrush, ele tem uma ideia bem própria de como ele funciona, assim, ele é bem diferente do resto. Esses quadradinhos aqui em cima, por exemplo, eu posso navegar pelos passos que eu dei, né? Então eu posso navegar pelo histórico. Essa área de baixo aqui, eu tenho as outras ferramentas, né, que eu configurei. Aqui do lado direito, eu tenho uma série de menus aqui, que depende muito do que você vai ter que usar, né? Aqui, por exemplo, são camadas, né? Nesse caso é bem próximo do Photoshop, né? Então, aqui eu quero parar com essa camada, eu seleciono ela, que eu posso ligar e desligar. Aqui eu posso, por exemplo, simular um outro material, né? Então eu quero, por exemplo, que pareça que é de plástico. Aí eu quero, por exemplo, eu tenho esse aqui, que é tipo Hulk, né? Por exemplo, esse aqui já tem uma carinha mais de pele verde, né? Eu quero que ele tenha só um contorno, né? Aí ele fica mais assim. E ele é bem customizável, assim. O meu é todo já cheio de atalhos aqui, que alguns eu coloquei, alguns eu peguei de cursos, né, que eu fiz.
Esse é um dos softwares que eu mais gosto de usar, assim. Ele é muito único, sabe? Você não tem que ficar se preocupando com polígono, com nada. Ao contrário de outros programas, aqui você se preocupa um pouquinho menos com quantidade de polígonos, né? Devido à forma dele de processar as coisas, você consegue fazer algo com milhões de polígonos aqui, né? Se você tentar abrir um arquivo desse no Maya, ele já não ia conseguir nem funcionar, né? Aí, claro, se quiser colocar no Maya, você vai ter que dar uma otimizada, né? Mas, por exemplo, eu quero fazer um rosto, consigo aqui rapidão, meio que simular um rosto. Acho que nesse caso eu vou fazer assim. Consegue meio que fazer uma cara estranha aqui. É um... Até não faria assim, eu acho que nesse caso, esse aqui é melhor assim, ó, que você faz pra dentro. Esse meio que tem uma cabeça. Posso dar uma alisadinha aqui. E assim, o ZBrush você aprende usando, né? Não tem muito o que dizer, assim. Recomendo, se você quiser saber como que é, né? Você pega tutoriais na internet e vai brincando com ele, assim. Aí, por exemplo, aqui eu posso tirar... Opa, ele não tá fazendo... Ah, ele tá no sub, tá. Então, por exemplo, eu vou aqui, tiro um pouquinho. Meio que começa. Fazer um rascunho de rosto rapidão. O que eu gosto dele é que eu posso trabalhar pensando só no formato, né? Como que eu quero fazer ele. Eu vou me preocupar com quantidade de polígonos, né? De como eu vou fazer para irrigar e animar lá depois, né? Que a gente vai fazer uns outros processos aí de otimização, né? Para fazer ele funcionar, né? Por exemplo, eu às vezes eu nem faço nariz tão assim, né? Mas só para dar um exemplozinho, assim, você vê que tem um rascunhozinho, assim, de um rosto. Aí, por exemplo, eu quero colocar um rascunho de olho, né? Então eu coloco uma esfera, reduzo aqui. Repare que eu tento sempre usar os eixos, né? Eu evito mover assim, por exemplo. Que aqui eu tô movendo em relação à câmera, né? Assim como dá pra fazer no Maya, eu consigo fazer aqui, né? Então eu vou reduzir aqui só para dar uma encaixadinha, por exemplo. Aqui eu tenho um atalho salvo, né? Quando eu aperto L, aparece esse menuzinho. Eu dou aqui um espelho, né? E agora eu posso trabalhando aqui. Agora que eu tenho meio que um lugar para os olhos, né? Posso fazer no rosto. Assim, claramente, né? Ele tá cheio de ondulação, né? Se eu fosse fazer isso, realmente, fazer um rosto, gastar um pouquinho mais de tempo, né? Fazer ele ficar bonitinho e tal. Mas é um jeito de fazer rascunho aqui, né? Um jeito que você começa trabalhando, vai ter um resultado interessante depois. Aqui só para mostrar um exemplo de um modelo que eu fiz no ZBrush. Essa personagem, ela não é de design original meu, né? É de uma outra desenhista. Isso é bem interessante de fazer, dá pra ver que ela é bem complexa, né? Então vocês podem ver aqui o brush para adicionar textura. Quando eu ver um desbrush, posso colocar material, né? Por exemplo, as mãos dela brilham, né? Para simular o sangue. Tem o dourado dessa coroa dela, os olhos têm um reflexo, né? Então, ele serve, claro, para fazer modelagem, mas ele tem
essa capacidade de dar um preview de materiais, né? Que é bem interessante. E esse modelo, ele tá com 50 milhões de polígonos, né? Ele uma quantidade de polígonos que no ZBrush você consegue lidar sem muitos problemas, assim. Mas se você pegar exatamente esse modelo e colocar no Maya, por exemplo, provavelmente ele não ia nem abrir, né? Porque são programas com objetivos diferentes, né? Você não vai conseguir animar nada no ZBrush, né? Porque a ideia dele é fazer modelagem orgânica, né? Fazer talvez alguma demonstração, algum preview de modelo, né? De aprovação. E o objetivo do Maya é outro, né? É fazer modelagem poligonal, poder fazer renderização e fazer animação, né? Então são coisas bem diferentes. Mas o ZBrush dá uma quantidade de possibilidades enorme. Esse é um outro programa de 3D chamado Marvelous Designer. Ele não é exatamente um programa de modelagem 3D, né? Ele é mais um programa de simulação de roupa. Então aqui do lado direito, né, é a janela 2D, é onde a gente desenha as roupas, né? Normalmente pensando no mundo real, né? Como o recorte de tecido funciona no mundo real. Aqui do lado esquerdo a gente vai ter o modelo, né? Para poder colocar a roupa. Às vezes, se a gente vai fazer uma almofada, alguma coisa que não precisa de modelo, a gente não vai colocar nada aqui. Então, para começar, eu vou pegar aqui um dos modelos que já tem, né? Que vem no próprio Marvelous, né? Vou pegar essa aqui. Então, nesse caso, é um modelo realista, né? De uma mulher, tá? Então, vocês podem ver aqui que do lado direito eu tenho a silhueta dela, né? Enquanto aqui do lado esquerdo eu tenho a modelo em si. Aqui são algumas opções relacionadas ao modelo 3D, né? Aí, por exemplo, eu quero desligar o modelo, eu quero desligar o avatar, né? Ou eu quero colocar essas partes aqui que são basicamente guias, né? Para conseguir aplicar o modelo. Aqui eu consigo ver um pouquinho de material, né? Aqui eu consigo mostrar como que é a malha do modelo, né? Aqui eu tenho alguns modelos também, né? Então, por exemplo, eu posso colocar uma camiseta nela aqui, né? Essa é uma camiseta que veio aqui de padrão, né? E aqui no janela 2D a gente consegue ver, né? Então eu tenho aqui os cortes de tecido, né? Então aqui eu tenho a frente, aqui eu tenho as mangas e aqui tem parte de trás, né? Então, o que acontece aqui, né? Se eu clico nessa setinha aqui, eu vou ter a gravidade ligada. Então eu consigo, por exemplo, mexer na roupa como se ela fosse de verdade, né? Aqui do lado direito eu posso colocar vários tipos de tecido, né? E aqui embaixo no editor de propriedades eu posso fazer algumas coisas sobre o material também, né? Aqui no editor de materiais, né? Aqui no editor de propriedades eu posso colocar algumas coisas sobre o material que eu quero, por exemplo, né? Então eu quero que a simulação aqui coloque que essa camiseta é feita de algodão canvas, né? Aí ele tá vendo que ele deixou um pouquinho mais duro. Aí ele vai mudar a forma das dobras, né? Aí, por exemplo, vamos transformar isso aqui num vestido, né? Por exemplo, então eu vou pegar aqui e vou editar esses polígonos, né? E vou puxar eles para baixo. Uma coisa desse programa é que como ele tá mudando tudo que eu faço em duas janelas, ele é um pouquinho mais lento. Então eu vou aumentar aqui o comprimento, né? Aí repare que aqui já ficou meio estranho, né? Já tá atravessando o tecido, já tá aparecendo isso aqui. É só ligar a simulação que ele já ajusta de novo, né?
Aí, por exemplo, eu quero que tenha um elástico aqui, né? Então, como que eu faço, né? Eu vou pegar aqui, essas duas, acho que esse aqui tá bom. Eu vou colocar uma linha aqui, de uns 200, 300, porque aqui deve dar, né? Aqui repare que tá ligado o modo simetria, né? Então eu coloquei desse lado, ele já apareceu aqui também. Vou colocar uma linha também. Aí, por exemplo, eu quero que isso seja mais acinturado, né? Então eu posso clicar aqui e ligar modo elástico, né? Tá vendo que ele começou a apertar? Então aqui eu posso, por exemplo, deixar mais apertado, posso deixar menos apertado. Eu posso colocar essa linha aqui também com elástico, né? E pegar aqui, vou deixar as configurações parecidas aqui. Como ele não tem tanto tecido assim, ele tá um pouco perdido aqui. Eu posso configurar aqui atrás, por exemplo. E eu tenho aqui agora um elástico na cintura, né? Não ficar bonito, né? Mas só para nós uma noção de como funciona, né? Então, o que é legal desse programa, né? O legal desse programa é que ele vai criar todas as dobras para mim aqui. Não teria que, por exemplo, ir lá no ZBrush e ficar desenhando todas essas dobrinhas e ficar tentando pensar onde que tem dobra, onde que não tem, né? Aqui eu faço a roupa, já coloco qual vai ser o tipo de tecido aqui, e ele já vai simular para mim, né? Isso faz muita diferença. Por exemplo, porque eu quero que isso aqui seja uma faixa, né? Aí tem uma outra coisa interessante aqui. Ok, né? Então eu desliguei o elástico, né? Tá vendo? Ficou larguinho de novo. Aí eu posso vir aqui e usar esse comando aqui, ó. Vou selecionar essas linhas e mandar aquele cortar e costurar de novo. Aí o que ele vai fazer? Ele vai transformar isso aqui num pedaço de tecido separado, tá vendo? E ó, ele tá. E agora eu tenho pedaços de roupa separados, né? Então repare quando eu puxo aqui, ele aparece essas linhazinhas, ó. Isso aqui quer dizer que esse pedaço de tecido está costurado nesse pedaço de tecido, né? Então, quando eu ligar, apertar o barra de espaço aqui, apertar e ligar a simulação, ele gruda de novo, tá vendo? Porque ele está costurado. Aí, por exemplo, eu quero que essas faixas aqui na cintura sejam um pouco mais apertadas, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso mexer aqui na configuração, ó, e ele vai ficar justinho. Isso aqui é basicamente uma configuração, esse Weft e Warp, que é eu vou apertar no sentido horizontal e outro eu vou apertar no sentido vertical, né? Então, por exemplo, se eu mexer aqui, ele vai ficar mais fininho, tá vendo? Se eu deixar isso aqui maior, ó, ele vai ficar larguinho. Então, se eu deixar aqui 100%, ele fica do tamanho normal, né? E é assim como a Arlos funciona, né? O que eu gosto de fazer também, né, quando eu vou fazer roupa no meu dia a dia, eu mexo nessa configuração, né, que isso que chama de distância das partículas. O que isso quer dizer, né? Isso aqui é a qualidade da simulação. Então, quanto menor for esse número, mais próximo, esqueci de mostrar aqui, mais próximo vai ser a distância entre essa aqui. Tá vendo esses triângulozinhos? Quanto menor for esse número aqui, mais denso vai ficar essa malha, né? E quanto mais densa a malha, mais qualidade eu tenho nas dobras, né? Então, se eu deixar aqui no 10, deixar aqui tudo em 10.
Aí quando eu for lá ligar a simulação de novo, tá vendo que ele fez umas dobrinhas mais suaves, agora eu consigo ver melhor que é um tecido. Isso é porque eu melhorei a qualidade da simulação, certo? Agora, por exemplo, essa saia tá muito... Vou ligar aqui essa saia tá muito fechada, né? Eu vou dar uma abridinha aqui nela. Aí ele fica um pouquinho mais lerdo, né? Porque afinal eu melhorei a qualidade da simulação. Mas repare agora, ó. Ele criou mais dobrinhas pra mim, ó. Tá vendo? Agora eu tenho um tecido, um vestido mais abertinho, ó. Com todas essas dobras aqui que normalmente se forma num tecido assim na vida real, né? Isso aqui também é muito útil para você fazer travesseiro, cobertor, você vai fazer tecido de sofá, sabe? Usa para muita coisa. Esse programa aqui é o Blender. O legal dele é que ele faz muitas coisas, né? Então, você consegue usar ele como o Maya, né? Você pode fazer aqui edição de polígonos, né? Você pode usar como ZBrush, né? Que ele tem esse modo de... Você pode usar pincéis também. Aqui. Pode usar um pincel, né? Ele tem uma parte de edição de vídeos, né? Porque esses botõezinhos aqui no topo, né? Ele tá modificando a área de trabalho, dependendo do que você quer fazer, né? Então aqui eu tenho modelagem, que é escultura, né? Edição de UV, que eu mostrei antes, né? Que também tem uma parte assim no mais. Pintura de textura, né? Que eu posso trabalhar com shading, né? Que eu mostrei no Maya também. Animação, parte de render, né? Isso aqui é um editor de vídeo, se não me engano. Eu não cheguei a usar muito. O que eu gosto mais dele é que você pode sair criando janelinha assim como você quiser, né? Aí, por exemplo, aqui eu posso deixar mostrando o modo de editor de material. Aqui eu posso colocar editor de UV, né? E eu posso fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu posso até mesmo colocar aqui viewport, colocar no outro ponto de vista. E aqui eu mexo independente, né? E ele vai atualizar de 2 jeitos diferentes. É bastante útil, né? E bom lembrar também que ele é gratuito, né? Você não tem que pagar nada por ele, né? Ele é totalmente open source. E é um programa bem poderoso, assim. Tem bastante tutorial no YouTube, né? Ele tem uma comunidade bem grande de tutoriais, então eu recomendo bastante procurar. E, né, para encerrar, tem um software bem interessante que dá para instalar gratuito no celular, que é esse Nomad. A ideia dele, se você olhar, é funcionar que nem o ZBrush, né? Você tem aqui pincéis, você pode dar zoom, você pode ligar a simetria, pode suavizar, né, as linhas. E eu não cheguei a usar ele 100% assim, mas parece que ele é bem interessante também. Você pode fazer um render dele, bonitinho, você pode fazer bastante coisa. Claro, né? Se você quiser 100%, você vai ter que pagar, né? Mas ele é muito legal. E é isso, pessoal. Obrigada por ter visto esse vídeo até o final. Qualquer coisa, esse vídeo vai estar no meu canal, então vocês podem perguntar nos comentários e eu vou respondendo na medida do possível. Muito obrigada e até a próxima.